Olá, aqui é Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamentos. E no pensamento de hoje aqui, nós vamos falar sobre entidades e ancestralidade. Vamos lá! E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui com alguns pensamentos, espero que vocês estejam curtindo. Lembrando vocês também que a gente tem os nossos vlogs diários, né? Coisinhas mais curtas, de 2 a 3 minutos, aí para vocês se divertirem e também contestarem comigo muitas coisas que acontecem nessa vida, né? Então, não se esquece que está aqui no nosso perfil aqui mesmo, no canal do YouTube. Curta, comenta, compartilha e distribui aí pra galera, faça esse canal crescer. Hoje nós vamos falar sobre ancestralidade dentro da Umbanda. Existe, graças a um movimento hoje, um movimento de recuperação histórica, nós temos hoje um resgate às culturas e às identidades e a raiz banto dentro da Umbanda. Claro que você deve estar pensando assim, mas isso aqui é uma coisa que não é tão perceptível, no meu terreiro não tem isso, etc e tal. Bom, não tem, mas existem alguns estudiosos que já estão fazendo um movimento para resgatar essa ancestralidade banto ou bantu, como algumas pessoas falam, dentro da Umbanda. Lembrando a vocês que o povo banto, né, não é, na verdade, um povo só, são diversos tipos de pessoas, diversos indivíduos, diversos povoados, diversos povos, várias civilizações que se desenvolveram na África subsaariana, entendeu? Então, abaixo do Saara. E eles trazem, dentro de um contexto cultural, algo muito próximo dentro da identidade cultural e também da identidade linguística. Lembrando que a língua é algo muito importante dentro de uma questão cultural. E a primeira coisa que nós fazemos quando nós queremos destituir alguém da sua própria cultura é acabar com a sua língua. Para vocês terem uma ideia de como que as coisas procedem, se você for hoje olhar geograficamente na África, lá, o mapa sociogeográfico da África, você vai perceber que existem países que falam inglês, falam francês, falam qualquer tipo de língua, holandês, mas não tem a língua originária deles, o Kimbundo, o Kinkongo e várias outras línguas que existiam na região. No candomblé, nós sabemos que alguns candomblés trazem essa cultura do Yorubá. Só que acredite, gente, nem o próprio Yorubá é tão puro em sua natureza quanto aquilo que nós podíamos esperar. Quando teve a questão da invasão no território hoje onde nós chamamos de Brasil, nessa região que hoje nós chamamos de América, nas terras de Pindorama, era muito comum os estrangeiros que estavam vindo para cá aprenderem linguagens próximas das indígenas, tentarem se comunicar na linguagem deles, e isso gerou um próximo idioma, um idioma muito conhecido no meio de comércio, no meio das expedições, que era o Nhangantu. Então era uma mistura de tupi com outras linguagens indígenas do ramo tupi-guarani, mais o português, que acabou gerando o Nhangantu, né? O Nhangantu, como algumas pessoas falam. E acredite você ou não, esta era a língua oficial, vamos dizer assim, do Brasil, porque era mais falada por todos, até a chegada da corte portuguesa aqui em meados de 1808. Quando eles vieram para o Brasil fugindo do Napoleão lá de Portugal, né, que o Napoleão estava invadindo Portugal, invadindo toda a Europa, para falar a verdade, eles fugiram para o Brasil e transformaram o Brasil como um reinado além-mar. Então eles começaram a demandar sobre o reino de Portugal e todas as suas colônias a partir do Brasil, então virou o reino de Brasil, reino de Portugal e Brasil. E quando a corte portuguesa veio para cá, claro que eles queriam dominar a linguagem e definiram o português como língua oficial do Brasil, sendo até pessoas punidas por falar um Nhangantu, que seria uma linguagem mais próxima à da mestiçagem que a gente encontrava aqui do povo mesmo, que era o povo brasileiro, que era o povo que tinha nascido nessa terra, que se misturado e tudo mais. Entenda quando eu falo brasileiro, que isso é pós-invasão, tá? Não é antes da invasão. O povo original da terra, eles são povos originais. Então, são povos da terra de Pindorama, não era um Brasil. O povo brasileiro, que após a formação do Estado brasileiro, da nação brasileira ou dessa colônia brasileira, isso aí veio depois justamente na miscigenação entre as culturas que nós tivemos aí, tanto as várias culturas africanas, quanto as várias culturas indígenas e as culturas europeias. O Brasil ele não foi só culturalmente polinizado por pessoas do ramo ameríndio, nem do ramo africano. Existiam diversas culturas europeias que vieram para cá. Partes do Rio de Janeiro, o nosso Nordeste, Pernambuco, ficaram sobre as ordens, né, sobre o jugo da França e de Holanda durante muito tempo, e isso interferiu demais dentro do processo de entendimento como um povo e da mistura cultural.
além da Espanha, que teve, sim, uma parte do Brasil era dela, né, que era o Brasil espanhol, que teve também uma influência muito forte sobre este aculturamento. Então, quando a gente entende isso, a gente vê que a linguagem, né, definir uma linguagem como português, em detrimento das linguagens nativas brasileiras, da linguagem mestiça e do espanhol, que também estava sendo colocado nas outras colônias espanholas, era uma forma de manter o poder. Então, vamos entender a questão da ancestralidade. Os africanos trazidos para cá, eles foram trazidos em primeira ordem dessa região que é conhecida como a região de cultura banto, e onde a gente vai compreender locais como Angola e Congo. Congo não é bem o Congo que você vê hoje no mapa, né? Hoje é uma dissidência, o resultado da colonização europeia na África. Mas é uma região bem maior que você vai procurar pelo Reino do Congo. E aí você vai entender o que nós estamos falando. Tanto Congo quanto Angola tiveram uma forte influência portuguesa que acabou também se manifestando nas questões escravagistas, trazendo muitas pessoas para cá na condição de escravos e também subjugando-os dentro das suas questões culturais. Então, esse resgate, essa identidade banto dentro da Umbanda é muito importante, porque justamente neste resgate nós vamos ver as raízes da Umbanda sendo fundamentadas logo no começo que essas pessoas são trazidas para cá. Então, do conhecimento banto mais ao conhecimento indígena, nós vemos começar uma manifestação de um conhecimento religioso padrão brasileiro que vai dar origem à Umbanda. E outras questões também, outras religiões mais. Só que aí a gente começa a ver o movimento do Calundu. O Calundu é uma tentativa de resgatar todo o sistema religioso e mágico da região de Angola, da região de Congo, aqui em solo brasileiro. Claro que isso é quase impossível, porque ervas que existem lá só existem lá, animais que existem lá só existem lá, condições climáticas, posições geográficas, rios e afins, e tudo isso é muito importante para as questões mágico-religiosas, principalmente quando nós lidamos com divindades. E aí, o que acontece? Esse Calundu é uma tentativa do resgate, de manter essa chama acesa, mas já com uma ressignificação. Só que nós temos poucos registros escritos sobre o Calundu. O pouco que se tem é através dos registros do Santo Ofício, a Inquisição, onde você vai encontrar o caso alguns casos de subjugação e de tortura mesmo, com pessoas que praticavam o Calundu. Lembrando que a Inquisição não trabalhou no Brasil desta forma, não existia um tribunal inquisitorial brasileiro. Então as pessoas acusadas pela Inquisição eram levadas a Lisboa, no Tribunal de Lisboa. Dentro desse processo de aglomeração cultural, poderíamos dizer assim, porque foram juntando as informações, nós vamos ter resultantes de vários tipos de práticas religiosas e práticas mágicas que se assemelham à Umbanda, mas não são chamadas de Umbanda. Mas se aquilo que a gente chama, né, de Umbanda hoje não é só pelo nome, mas pela essência, nós podemos considerar isso que é praticado anteriormente como Umbandas. E ele bebe muito da fonte Banto, principalmente na questão da ancestralidade, onde nós temos os ancestrais divinizados, né, os nossos antepassados divinizados. E esses seres divinizados, eles vêm para a Terra para comer, para beber, para se comunicar. Dentro do entendimento da cosmogonia e da cosmologia Banto, a morte é simplesmente uma mudança de paradigma, é uma mudança de estado vital, é uma mudança só de sutileza da matéria, mantendo assim a vida daquele que desencarnou em outras paragens. E este vai voltar ao seio da família, e ele tem uma função muito importante, pois ele é muito respeitado. Então a morte não tem uma predisposição como tem para a visão ocidental de dor, de perda eterna. Não, é uma visão de mudou a estrutura, não existe mais a matéria, agora ele está nas paragens dos ancestrais, e neste campo ancestral ele está olhando por nós e trazendo também informações que são preciosas. Entenderam? Então, essa ressignificação Banto, ela é muito importante agora neste momento que nós estamos vivendo, buscando origens realmente e tentando uma dissociação dos sistemas de candomblés, nagôs e urubás. Isso é muito importante. Isso também dá uma validação para toda a estrutura e cosmogonia dessa cultura Banto que foi muito subjugada e esquecida durante muito tempo, trazendo a eles a luz necessária perante a história e perante também aos cultos e seus praticantes. Então, estude mais sobre a cultura Banto, procure entender mais sobre a cultura Banto, que você vai se impressionar com as similaridades que acontecem. Porém, eu faço aqui uma ressalva. Cuidado! Porque a Umbanda, ela tem influência Banto, ela não é Banto. Ela tem influência indígena, ela não é indígena. Ela tem influência europeia, mas ela não é europeia. A Umbanda é brasileira. E como brasileira, ela vai ter o sistema de aculturamento do povo brasileiro.
Então a gente tem que ter certos movimentos de cuidado aí quando a gente fala assim, é isso e ponto final. É aquilo e ponto final. Bom, vou ficando por aqui. Se você quiser saber mais, aprenda com a gente lá no Perdido EAD, www.perdidoead.com. Dá essa chance pra gente lá, você vai adorar. Temos diversos tipos de cursos lá, de magia, de espiritualidade, de umbanda. São cursos que não são caros e são cursos que entregam muito mais do que aquilo que vocês pagam e do que vocês esperam. Você pode ter certeza que você vai ficar extremamente satisfeito com o que eu tiver para te fornecer dentro do Perdido EAD, dentro das nossas ideias, dentro da nossa concepção e dentro da nossa tradição. Vale a pena conferir, vai entrar lá no nosso portal www.perdidoead.com e já entra lá nos cursos nossos novos aí que a gente tem. Acabamos de lançar um Ataque e Defesa Mágica e tem mais muitas coisas vindo por aí. Meu muito obrigado a vocês e até um próximo pensamento.